Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Vamos refletir mais um pouquinho sobre essa prática maravilhosa chamada meditação. E hoje nós vamos abordar, meus amigos, sobre uma temática muito atual, que é a meditação como um tratamento complementar para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH. Esse transtorno tem acometido muitas pessoas, muitos jovens, principalmente nas escolas, porque é um transtorno que dificulta o indivíduo ter um nível de foco, de atenção nas atividades que ele está realizando. Então, na escola, atrapalha demais, porque às vezes o professor está explicando uma matéria e o aluno, às vezes, ele está olhando, mas ele não está enxergando, não está conseguindo entender o que está sendo exposto ali. Às vezes o aluno ele ouve, mas a mente dele está longe, está viajando. E aí, em sala de aula, durante uma explicação, o aluno ele perde praticamente 90% ali da explicação, porque ele pega só pedaços de explicação de um conteúdo. E a pessoa que vivencia esse transtorno, ela também não sofre só na escola, mas também nos afazeres diários, né? Adultos também que têm esse transtorno, quando vai fazer alguma coisa, não consegue, às vezes, focar numa conversa, num trabalho manual. Então, é algo assim muito grave em termos de quantidade de pessoas que estão sendo diagnosticadas com TDAH. Acredito que para um outro vídeo nós podemos refletir um pouco as causas para esse aumento tão expressivo no número de pessoas com esse transtorno. Acredito que a tecnologia tem a ver com isso, né? O uso excessivo de telas, de jogos, de internet, parece que tem, de certa maneira, agitado muito o cérebro das pessoas e fazendo com que aflore esse tipo de transtorno. Bom, mas onde que a meditação entra nesse processo? Primeiramente, gostaríamos de deixar claro que quando uma pessoa perceber que tem esse transtorno, é importante procurar um profissional da área, um médico, um psiquiatra, para poder diagnosticar e, se for preciso, fazer uso de algum medicamento. Porque às vezes o transtorno ele é muito severo e a pessoa precisa entrar com medicamento para poder amenizar os sintomas, né? Mas a meditação, como é uma técnica também reconhecida pela ciência, pelos estudos, como uma técnica que ajuda o foco da atenção, ela pode chegar como uma terapia complementar. A meditação, os estudos sobre a meditação mostram que uma pessoa que começa a meditar periodicamente, diariamente, depois de um bom tempo, a médio ou longo prazo, essa prática promove mudanças na química do cérebro, no funcionamento cerebral. A prática da meditação ela ativa determinadas regiões do cérebro que estão relacionadas à atenção, ao relaxamento, né, à capacidade de memória. E pelo que nós temos lido, a pessoa que tem um transtorno de déficit de atenção, ela tem um déficit de ativação cerebral justamente nessas áreas. Então a meditação, como é um exercício terapêutico, ela atua justamente na área que o paciente, que a pessoa que tem a problemática precisa. Então, o indivíduo que ele pratica meditação, logicamente ele vai diminuir com o tempo a ansiedade, o nível de estresse. E isso vai favorecer, com certeza, qualquer tratamento que ele estiver fazendo sobre déficit de atenção. A questão da hiperatividade também,
que é o indivíduo não conseguir ficar parado, a meditação também vai exercitando o ser a conseguir ficar num estado de bem-estar, mesmo quando ele está parado. Porque o nosso corpo existe uma chamada memória de atividade que vai sendo gravada na nossa mente. Qualquer atividade que a gente começa a fazer rotineiramente, o nosso cérebro vai se moldando de acordo com aquela atividade. Por exemplo, se todo dia eu resolvo andar de bicicleta, com o passar dos dias, das semanas, dos meses, eu andando todo dia, o meu cérebro vai aprimorando as regiões dele que estão relacionadas ao ato de andar de bicicleta. A movimentação dos braços, das pernas, do músculo. Então ele vai criando, de certa maneira, ativando regiões que têm a ver com aquele tipo de atividade. Então a meditação, um indivíduo que não consegue parar quieto, ele não consegue ficar numa situação tranquila quando ele está sem fazer nada. Um indivíduo que não consegue focar em nada, a mente está o tempo todo voando para todo lado. Logicamente, se ele começar a exercitar a prática da meditação todo dia, ele vai, de certa maneira, fazer com que o seu cérebro se molde e crie mais regiões ativas relacionadas ao ato de ficar parado, consciente, de conseguir manter o foco da atenção em alguma coisa, de conseguir controlar os seus pensamentos, controlar entre aspas, né? De conseguir direcionar os seus pensamentos para onde ele quer. Então a meditação, sim, ela pode ajudar para a pessoa que possui o transtorno de déficit de atenção, logicamente com uma terapia complementar, mas pode ser fundamental para essa pessoa ter uma boa resposta no tratamento que ela estiver fazendo, se caso ela estiver precisando de uso de medicamento. Se for uma coisa leve e o profissional da área perceber que ela não precisa de usar medicamento, a meditação também vai ajudar esse indivíduo a trabalhar essa ansiedade e essa dispersão constante da mente para várias coisas diferentes ao mesmo tempo, e a pessoa vai começar a conseguir centralizar-se mais naquilo que ela está fazendo, uma coisa de cada vez. A própria palavra meditação, que vem do latim meditare, significa vir para o centro, né? Centralizar-se. E é uma prática muito simples, é uma prática que dá para se fazer em casa, no quarto, dá para se fazer dentro do carro, na garagem, porque é simplesmente o indivíduo conhecer a técnica que nós vamos explicar ainda detalhadamente e tirar um tempo no seu dia para poder estar fazendo. Basicamente, a meditação ela se ancora na respiração, na consciência da respiração e na consciência corporal também. E aí o indivíduo, se todo dia fizer a prática, com certeza ele vai estar atuando bastante para melhorar os seus sintomas de dispersão mental, de déficit de atenção, de hiperatividade. Agora, tem que ter persistência. Tem pessoas que falam assim, eu não consigo meditar. Na verdade, todo mundo consegue meditar se quiser, porém, alguns vão encontrar mais facilidade e outros vão demorar um tempo maior para poder criar esse hábito. Sem contar que tem que começar devagar, de acordo com a personalidade de cada um. Então, se eu não consigo meditar 10 minutos, eu vou meditar 5 minutos. Se eu não consigo meditar 5 minutos, eu vou meditar 3 minutos. Se eu não consigo meditar 3 minutos, eu vou meditar 1 minuto. 1 minuto todo dia. Ficar parado ali, fazendo o exercício meditativo. Aí, se o indivíduo continuar, dia após dia, no passar das semanas, no passar dos meses, ele vai aumentando esse tempo gradativamente, de forma confortável, sem pressão, sem gerar muita expectativa também na prática,
a própria mente vai criando esse hábito saudável e vai ficando cada vez mais confortável meditar. Até que vai chegar um ponto que ele vai estar meditando muitos minutos de forma tranquila, encontrando paz no seu coração, encontrando uma melhor consciência do corpo, aceitação do corpo, aceitação das emoções, porque a meditação ela trabalha não só o pensamento acelerado, mas ela trabalha também as emoções, os contextos complicados dentro da gente, que às vezes a gente tem que resolver. A meditação atua ajudando a chamada digestão psicológica dos acontecimentos que a gente passa no dia. Então só tem coisas boas. Então vai aí, meus amigos, uma dica para quem tem o TDAH. Procure estudar sobre a meditação, procure perceber como se faz a meditação. Nós vamos estar falando aqui no nosso canal constantemente, que pode ser um dos instrumentos muito importantes para melhorar a situação. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, muita paz.